14, versículo 12. Amém, irmãos? Aleluia, Provérbios 14, versículo 12. Louvado seja Deus. Louvado, aleluia, o teu nome. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de mortes. Amém? Amém. Vou repetir esse versículo. Diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, ou seja, parece bom, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos deixa claro aqui que há caminhos, meus irmãos, que parecem ser bom, mas acabam que há morte. Eu quero falar nessa noite, meus irmãos, sobre os benefícios de viver uma vida em obediência a Deus. Amém? Quero trazer um tema que o Senhor colocou no meu coração durante a semana, né? Os benefícios de viver uma vida em obediência a Deus. Nós lemos aí na palavra do Senhor em Provérbios 14, versículo 12, que a palavra do Senhor nos diz que há caminhos, irmãos, que parecem ser bons, mas no final é o caminhos de morte. São caminhos de morte. Irmãos, nós sabemos quais os caminhos bons, quais os caminhos ruins. Sabemos que existe o mal e que existe também o bem. Nós sabemos o que é bom e o que é mal. Todos nós sabemos, irmãos, antes de eu e vocês estar na presença de Deus, nós já sabíamos o que era certo e o que é errado. Sim ou não? Amém. Cada um de nós sabemos, mas infelizmente muitos ainda não temem a Deus. Muitos não, nós fazíamos às vezes porque nós sabíamos e mesmo assim muitas vezes nós erramos. Por quê? Porque nós não temíamos a Deus. Nós estávamos ainda na ignorância. Não é verdade? Mas no momento que nós conhecemos o Senhor, hoje nós tememos. Nós desviamos dos caminhos errados. Nós desviamos de fazer algo que não agrada ao Senhor. Aleluia! Então nós sabemos, meus irmãos, também que existem culturas, né? Você que antes tinha, às vezes foi criado numa religião, numa cultura, sim ou não? E aí quando você conheceu o Senhor, você decidiu: opa, peraí, agora o que eu vou dar crédito é o que? É a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar acima da minha cultura, né? De algumas coisas que eu fui ensinado por pessoas que também infelizmente estavam na mesma ignorância que eu. Mas a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, eu devo, irmãos, dar crédito à palavra de Deus. Amém? Amém. Então nós devemos hoje, né, guardar, valorizar os princípios, valorizar também aí os valores. Então nós não negligenciamos de maneira alguma os princípios e valores, a verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Amém. Nos ensina isso. Nós vemos aí desses caminhos que parecem ser bons, né? Infelizmente hoje, quantas pessoas, irmãos, como nós também, você talvez lá atrás, quantas vezes você, né, saiu aí com pessoas, às vezes amigos, né, parecendo que seria bom, mas no momento você acabou caindo numa armadilha, sim ou não? Amém. Mas graças a Deus, hoje o Senhor, Ele nos dá direção. O Espírito Santo, Ele nos mostra aquilo que é bom e aquilo que não é. Hoje nós não somos mais ignorantes. Oh, glória por isso, nós não somos mais ignorantes, meus irmãos. Então nessa noite eu quero falar sobre os benefícios de viver uma vida em obediência. Irmãos, nós sabemos, nós aprendemos na palavra de Deus, né? Lá em Deuteronômio 28, a palavra do Senhor nos deixa bem claro, não é verdade, que, aleluia, a palavra, abra comigo a sua Bíblia lá, Deuteronômio 28, a palavra de Deus fala ali dos benefícios de você viver uma vida para agradar a Deus. A pessoa que vive para agradar a Deus, ela deve guardada pelo Senhor. Pastor, como assim? Irmãos, nós sabemos que muito sofrimento na vida das pessoas é porque, irmão, por causa da ignorância. Amém. Por causa da desobediência. Quantos, irmãos, quantos de nós nos sofremos? Quantos de nós não sofremos por quê? Por não obedecer
ignorância, talvez sem conhecer, sem entender a Deus, mas muitas vezes por ser rebelde. E a teimosia, a rebeldia nos leva a sofrer. Amém. O povo de Israel, a Bíblia fala, deixa bem claro, o povo de Israel era para ficar apenas 40 dias, era para atravessar o deserto por 40 dias apenas. Aleluia. 40 dias que era para eles. Aleluia. Quando eles foram libertos do Egito, foram libertos ali, mas Moisés, através de Moisés, o povo de Deus foi liberto, e eles iam ficar apenas 40 dias ali atravessando. O Senhor operando milagre, maravilha, sustentando aquele povo. Irmão, quando falamos de deserto, é algo onde não tem água, é algo onde não tem plantação, porque é um lugar seco. Mas o Senhor não permitiu que aquele povo passasse necessidade, mas mesmo assim continuaram duro, com a dureza de coração. Aleluia. E a dureza de coração, meus irmãos, só leva a gente a sofrer. Amém. O homem que não obedece, ele sofre. Um filho que não obedece aos seus pais, ele tende, infelizmente, até a morrer rápido. Porque um dos mandamentos de Deus é obedecer os vossos pais, é honrar os seus pais. Então o filho que não obedece o pai, ele tende a morrer. Os seus dias são diminuídos na terra. Quantos jovens têm morrido, irmãos? Aleluia. Os noticiários mostram jovens morrendo, jovens se matando, suicida. Geralmente não passa na televisão, disso que não pode falar, né? Suicídio não pode, dificilmente você vê suicídio. Mas muitas pessoas, jovens, tirando as suas próprias vidas. Por quê? A desobediência, meu amado, ela é a porta, ela abre porta para os demônios entrar na vida do homem. Eita glória. Tanto é que o pecado é a desobediência a Deus. O pecado, ele abre a porta para Satanás entrar, para os demônios, que é os espíritos do mal, né? Porque nós vivemos rodeados de anjos e os espíritos do mal, que são os espíritos caídos. Os espíritos caídos é que dominam as pessoas que vivem de obediência. Então é isso que nós precisamos, meus irmãos, né? Estar atento com isso. Então a desobediência impede o agir de Deus. A desobediência abre porta para o diabo dominar a vida das pessoas que vivem em desobediência. Então nós precisamos viver uma vida que agradece a Deus, uma vida de obediência. Desobediência que é frutos que traz condenação. Amém. Então nós precisamos viver em obediência a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória A a palavra Deus. de Deus nos deixa bem claro, nos ensina aqui em Provérbios, né? Provérbios 28, perdão, queridos, Provérbios não, Deuteronômio 28. A palavra aqui deixa bem claro, pastor, mas aqui no Antigo Testamento, nós estamos na Nova Aliança. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela não muda, né? O que nós, né? Mudou a cultura, mudou os tempos, mudou a geração, mas a palavra de Deus, ela continua o mesmo mandamento. Amém? Aleluia. A diferença aqui é que vai diminuir, né? Demais. Aqui tem vários, né? Quando você vai vendo, lendo, você vai ver que tem vários mandamentos. Amém? Amém. Né? Bastante mandamentos. E no Novo Testamento nós vamos ver daqui a pouco, ele diminui apenas para 2: amar ao Deus acima de todas as coisas, né? Amém. E amar o próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos que se resumem. Como? Para que quem está em Cristo Jesus, ele resume apenas em 2. Por quê? Porque se você está em Cristo, você vai obedecer o resto todos. Aleluia. Na força do Senhor você vai obedecer a todos. A palavra de Deus, eu quero ler aqui um pouco desses versículos. Amém? Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, olha só, que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só, então se nós obedecermos o Senhor, Ele vai exaltar, Ele vai cuidar de nós. Aleluia. Ele vai estar conosco, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Então é uma promessa de cuidado. Mas nós temos que obedecer. Versículo 2 diz: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos.
Glória a Deus. As bênçãos virão sobre você e sobre mim. Se você estiver decidido a obedecer a Deus, as bênçãos vão correr atrás de você. A Bíblia diz que você não é você que tem que correr. As bênçãos, irmãos, olha o que está escrito lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você Aleluia. percebe que se você colocar Deus em primeiro plano, você não tem que ficar correndo para, Deus, abre uma porta, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, o Senhor ele já sabe tudo que você precisa. Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos é colocá-lo em primeiro. É buscar viver uma vida de obediência na força do Senhor. Busca Deus, né? Esteja sempre em comunhão com o Senhor. Aleluia. O versículo 3 de Deuteronômio 28 diz: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Você percebe? Olha, bendito, você será abençoado aonde você for, irmãos. Irmãos, não há homem que uma mulher que vive uma vida de obediência a Deus, você pode ver que ela é uma pessoa abençoada. Ela é uma pessoa que é verdadeiramente, eu não estou falando de membro de igreja, eu não estou falando de religiosos, eu estou falando de alguém que é cristão de verdade. Eu não estou falando, irmãos, de alguém apenas que veste roupa de crente, que fala que nem crente. Ainda que a roupa fala muito a nosso respeito, o nosso carro fala muito a nosso respeito, o caminhão que você trabalha, do jeito que está lá dentro da cabine, fala muito a nosso respeito. A roupa que você coloca, ela fala quem realmente também somos. Mas o que vai mais falar é o caráter, a atitude, é a ação, é o que sai da nossa boca, é as nossas amizades. É isso que vai mais falar quem realmente somos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a Bíblia fala que aonde nós formos vamos ser abençoados. Eu conheço pessoas, irmãos, casais que não conhecem, não recebem tão bem, mas você vê que aquele casal é abençoado, porque Deus multiplica aquilo que ele ganha. Eu mesmo sou um milagre. Eu sou um milagre, eu vivo um milagre, irmãos. Eu vivo um milagre para a glória de Deus. Porque Deus ele é fiel na palavra dele. Se nós for procurar se esforçar para sermos fiel na palavra, nós vamos viver. Aleluia. Glória a Deus. O bendito quarto, bendito o fruto do teu ventre, como eu já falei. Versículo 5 diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Ou seja, bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos aí a palavra de Deus dizendo que o Senhor ele vai cuidar de você. Glória a Deus. Pastor, mas e aí às vezes acontecem algumas perseguições. Irmãos, se Deus permitir, é para um propósito. Mas se Deus não quiser, nada vai te tocar. Ai daquele que tocar. Aleluia. Ai daquele que põe as mãos no Filho de Deus. Essa é a verdade. Aleluia, Deus. Ah, pastor, mas tocou ele falando porque era um propósito, Deus permitiu. Irmão, Jesus ele foi perseguido, os religiosos tentavam pegar ele, mas nunca pegava. Jesus que o entregou no momento certo. Os discípulos foram perseguidos, os discípulos apanhavam, os discípulos eram ameaçados, eram presos, mas irmãos, só foi acontecer a morte deles no momento certo. E Aleluia. com você e comigo não será diferente. Glória se a você Deus. estiver decidido a viver para Deus, viver para a vontade do Senhor, Glória a Deus, aleluia. viver em obediência. Aleluia. Você acredita nessa palavra? Glória a Deus. Mas nós também sabemos aqui, se você que tem sua Bíblia, se quiser meditar nela, você, né? Porém, a Bíblia também fala no versículo 15 diante, fala dos castigos. E se vier desobediência, pastor, mas é no Antigo Testamento. Eu quero dizer para você que lá em Gálatas, no Novo também fala: o que você plantar, você vai colher. Aleluia. Essa é
realidade, meus irmãos. Essa é uma realidade. Amém? Essa é uma realidade, mas a Bíblia promete que se você obedecer ao Senhor, você será abençoado. Glória a Deus. Você será guardado pelo Senhor. Você será abençoado pelo Senhor. Aleluia. Lá no Evangelho Mateus 22, no versículo 34 ao 40, olha o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, como no Antigo Testamento nós lemos, mas no Novo Testamento o Senhor, ele diminui aí, ele resume, né, em apenas 2 grandes mandamentos. Do 34 ao 40 diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: olha só, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Então o Senhor, ele resumiu, irmãos, aquele monte de mandamentos em apenas 2. Porque se você cumprir esses 2, você, é lógico que você vai cumprir todos os outros. Glória a Deus. Irmãos, se você decidir a não viver uma vida de cochear em 2 pensamentos, você pode ter certeza que você vai obedecer esses mandamentos. Glória a Deus. Na força do Senhor você consegue. Na força do Senhor tudo é possível, mas você precisa querer. Você precisa estar decidido a querer. Glória a Hoje tem Deus. muitas pessoas. Nós temos muitas pessoas nas igrejas. Tem muitas pessoas que se dizem evangélicos hoje. Mas muitas pessoas são atraídas para quê? Pelas bênçãos de Deus. Pelo que o Senhor pode dar. Isso não é uma verdade. Não. Isso não é a maneira correta. Você tem que vir por causa dele. Pela Aleluia. presença dele. Porque através dele você pode ser uma nova criatura. Glória a Deus. A partir do momento que você vem, como nós lemos em Mateus 6,33, colocando Deus no primeiro lugar, meus irmãos, tudo vai ser acrescentado. As bênçãos serão sobre a sua vida. Porque se a pessoa vem só pelas bênçãos dele, hora que vinha as tentações, hora que vinha, irmãos, no deserto, como o povo de Israel lá atrás, se a pessoa não estiver realmente no Senhor, elas não vão ficar, elas não vão aguentar ficar. Então a pessoa tem que vir primeiramente por ele, pelo que ele já fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. E uma coisa é certa: se você colocar amar o Senhor de coração mesmo, se você amar a Deus, se você amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, irmãos, você vai conseguir amar o próximo, porque o amor de Deus entra em você e você vai ter mais amor e compaixão pelo próximo. Glória a Deus. Irmãos, não é apenas o conhecimento, é ter o Senhor. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas infelizmente não vivem aquilo que Deus quer que nós passamos a viver. Conhecimento é bom, mas não é o suficiente. O conhecimento sem a presença nos torna homens e mulheres chatos, religiosos e insuportáveis. Então nós temos que, além de conhecer, buscar a presença, estar em comunhão com Ele constantemente. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Nós podemos também, meus irmãos, aprender aqui, 2 fundamentos como princípio e valores baseado na obediência, baseado nesse tema que eu estou falando. Nós podemos aprender aqui em Mateus capítulo 7, a Bíblia fala daquele que ouve e obedece. Eu convido você nessa noite para ser um ouvinte, mas também nós colocarmos em prática. Amém? Amém. Então existem 2 fundamentos importantes para que possamos viver na obediência ou desobediência. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 7, no versículo 24, diz assim: todo aquele, pois,
que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Aquela casa que não caiu, porque fora edificada, ela foi edificada sobre a rocha. Aleluia. Aleluias! E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, aleluia, ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmão, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que toma posse, tem pessoas que até ouvem, tem pessoas que param para ouvir, tem pessoas que hoje está fácil de ouvir a palavra de Deus, está fácil de ouvir através das redes sociais, está fácil de ouvir através da televisão, tem vários programas, rádio, tem pregadores na rua, tem pregadores fazendo cultos dos lares, nas ruas, mas infelizmente nem todos querem obedecer. Nem todo mundo quer obedecer. O problema é que ninguém quer obedecer. Nem todos querem obedecer. Mas aquele que ouve e obedece será comparado a uma casa que foi estruturada na rocha. Aleluia. Glória E quem a é a Deus. rocha? A rocha é o nosso Jesus. Aleluia. Irmão, se você estiver com Cristo, se você estiver decidido a andar com Jesus, a abandonar a vida de pecado, pode ter certeza, irmãos, que os ventos vai vir, a tempestade vai vir, os problemas vai vir, irmãos, as lutas vai vir, mas você não vai parar. Aleluia. Por quê? Porque você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, você está firmado na rocha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora aquele que só ouve, aquele que só aparece, que só põe uma roupa, que só fala. Quantas pessoas, irmãos, às vezes eu vejo pessoas que falam, só tem fala. Eu conheço pessoas que às vezes só tem fala. Eu conheço muitas pessoas de Deus, como você também conhece. Tem pessoas que só vivem na palavra, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que é sim, sim, não, não. Sim, sim ou não, não. É amém, não é amém, e pronto, acabou. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas gostam de ser paparicadas. Eu não gosto de ser paparicado. Eu gosto que seja sincero comigo. Assim como provavelmente você gosta que seja sincero com você. Tem pessoas que acham, meus irmãos, que falam assim: olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou lá, olha, sabe, promete umas coisas para você, mas aí não cumpre, irmão. Ela acha que prometer é bom. É lógico, existe o justificativo, irmãos, existe os acidentes, os imprevistos da vida. Eu estou falando de alguém que fala, só vive falando, chapequeiros. Não, nós não podemos ser assim, meus irmãos. Se dá, amém. Se não dá, amém também. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nós sabemos, irmãos, a palavra de Deus já deixa bem clara que se nós vivermos uma vida para agradar a Deus, vai dar tudo certo. Aleluia. Mesmo no momento que está errado, irmãos, Deus estando conosco, Ele vai confortar o nosso coração. Eu já passei situações na minha vida que, se não fosse mesmo o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse eu nos pés do Senhor pedindo ajuda para Ele, eu não estaria aqui. Mas por causa de eu botar minha confiança e acreditar na palavra dEle, hoje eu estou aqui pela misericórdia e bondade de Deus. Aleluia. Então é assim que nós devemos fazer. Continuar insistindo, crendo, irmãos, no cuidado do Senhor. Então nós podemos aprender dois fundamentos, como eu falei. Olha, irmãos, é nós que decidimos o que nós queremos. Aleluia. Certa vez Elias disse, o profeta Elias, ele falou para o povo de alguns dos profetas, o povo de Israel. Aleluia. Ele destruiu lá os profetas de Baal. Ele provou que Deus era com ele, que Deus era maior do que os profetas de Baal, e realmente Deus é maior. Deus é o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E depois daquele feito
profeta ali, depois que Deus, né, Deus ouviu a oração daquele profeta, ele fala para os povos lá, para aquela multidão, fala assim: olha, e agora vocês decidam, ou Deus ou Baal, ou Deus ou os demônios, ou Deus é o Deus seu de pedras, ou Deus criador dos céus e da terra, ou Deus que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, que te criou, que gerou ossos quando você estava na madre da sua mãe, ou qualquer Deus aí que você cria para satisfazer o seu eu. Olha, nós que decidimos. E ele falou assim: ou é Deus ou é Baal, vocês decidem agora. O problema, irmão, só não cresce quem não sabe o que quer, quem não está resolvido. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos que saber o que nós queremos, porque a palavra de Deus já deixa bem claro. É nós que resolvemos o que nós vamos querer. A palavra de Deus já deixa tudo claro para nós. É nós que resolvemos, meus irmãos, onde vamos colocar a planta, ou colocar os nossos pés. Nós podemos aprender aí acerca da colheita, do que nós plantar. Irmão, se eu planto obediência, eu vou colher bênçãos. Se eu planto obediência, eu vou colher bênção. Agora, se eu planto para a carne, para os meus desejos, para o meu eu. Olha, irmãos, tem tanta gente. Essa semana eu estava falando com um rapaz, e eu estava evangelizando ele. Eu tive a oportunidade, graças a Deus. E ele falou assim: o que você acha acerca do juízo? Eu falei assim: olha, irmão, olha, fulano, eu vou falar o que a Bíblia fala, eu vou te aconselhar pelo que a Bíblia diz. Aí ele falou assim: mas eu acho que vai ser assim, eu acho isso. Eu falei: vem cá, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei: eu acredito. Então, querido, se você acredita, você tem que ir pelo que a Bíblia diz. Tem muitas pessoas aí que às vezes vai na igreja, as pessoas vão na missa, pessoas vão, mas elas não leem, elas não averiguam na Bíblia se aquilo que foi ensinado a elas é verdade. Então é importante nós ouvir a palavra, nós ser ensinados, mas nós também irá conferir. Aleluia. Eu até usei um exemplo para ele. Eu falei assim: querido, se o seu patrão te dá um computador para você trabalhar, e ele fala assim: filho, olha, esse aqui é o manual, você vai usar. Então você não vai fazer naquele computador aquilo que você acha. Por quê? Porque se aquele computador dá pau, é você que é responsável. Então você tem que ir pelo manual. Assim também somos nós. Amém? Amém. Nós temos que ir pelo manual. O manual nos ensina o que nós temos que fazer. A palavra de Deus nos ensina dessa maneira, meus irmãos. Então tem que ser dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então não é o que nós achamos. Como seria bom se fosse pelo que nós achamos? Mas não é, irmãos. Não é. Existe juízo. Existe exemplo de como que é o inferno. O inferno é condenação eterna, é ranger de dente, é choro. Apocalipse deixa bem claro. A passagem do rico e Lázaro deixa bem claro. Lázaro, que foi obediente, lá no seio de Abraão, caminho para o céu, para a vida eterna. Mas o rico não. O rico era desobediência a Deus, era vaidoso, só estava preocupado em acumular fortuna aqui, não tinha um tempo para Deus. Eu costumo dizer que a pessoa que não separa um tempo para Deus, ela está perdendo todo o seu tempo. Ela está perdendo todo o tempo do mundo. Então a palavra deixa bem claro. Mas o rico estava lá no rato, fogo constante, ele querendo que o Lázaro molhasse o dedo, passasse na boca, porque a secura era, irmãos, pensa uma coisa horrível, é o inferno existe. E é para lá que vai os obedientes. Eu usei um texto, falei com ele no versículo que diz lá em Marcos capítulo 16, o Evangelho de Marcos 16, do 15 ao 17. A Bíblia diz, Jesus diz: ide por todo o mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. É condenação eterna, não é a condenação que às vezes tem no país aqui não, que a pessoa é condenada a 5 anos de cadeia e está livre.
Outros países às vezes é condenado à morte perpétua, mas ali não é diferente. A condenação que a Bíblia diz é condenação eterna, irmão. Então, enquanto nós estamos vivos, nós podemos fazer a nossa parte. Aí ele fala, mas existe o purgatório ensinado por alguns de mim? Então, ensinado pela igreja, por alguns livros, não pela palavra. Não existe isso aqui não. Hebreus 9:27 diz que após a morte cabe o juízo. Morreu, é só juízo. Então nós temos que tomar a nossa decisão de ser obediente a Deus enquanto estamos vivos. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho de João 14,6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus a não ser por Ele. Então a decisão é de obedecer, irmão. Obedecer a palavra. Aí eu falei para ele assim, ó querido, então a palavra de Deus diz assim. Então você tem que ir pela palavra, leia a Bíblia. Então, irmão, só continuando aqui, a palavra de Deus também diz aí, eu já estou quase acabando, amém? Já estou quase acabando. Gálatas capítulo 6 também, se você quiser abrir aí, no versículo 6 também diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, ó, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Amém? Olha só, o versículo 7 diz: não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aleluia. Irmãos, a Bíblia deixa clarinho: se nós obedecer a Deus, nós vamos colher vida eterna, nós vamos colher as bênçãos de Deus. Mas se nós vivermos uma vida de reprovação a Deus, nós vamos colher maldição. Nós vamos colher, né, aquilo que nós plantar. Se eu vivo uma vida desregrada, o exemplo é o mundo aí, é o sistema aí. Por exemplo, antes de Jesus me libertar, eu vivi uma vida aí de bebedeira. No outro dia eu estava endividado, no outro dia às vezes eu tinha arrumado confusão, no outro dia eu estava com a ressaca brava, dor de cabeça. Era isso. Depressivo, por quê? Porque era o resultado daquilo que eu tinha plantado na noite. Era o resultado, irmãos. Às vezes acontecia de bater carro, era a consequência daquilo que eu tinha plantado. Aí hoje eu estou na igreja, irmãos. Aí hoje de manhã nós oramos. Geralmente temos culto à tarde também, no domingo. E hoje da noite nós temos o culto. Nós vamos deitar agora, botar a cabeça no travesseiro, ó, descansar em paz. Aleluia. Tem coisa melhor do que isso, meus irmãos? Tem coisa melhor do que isso? É que nós vamos colher. Se eu estou na presença de Deus, eu vou colher coisa boa, eu vou colher paz no meu coração. Glória a Deus. Eu vou colher os frutos do Espírito dentro de mim. Eu vou alimentar a paz dentro do meu coração. Agora, se eu vivo uma vida querendo satisfazer um vazio, um buraco do nosso fundo da alma, que muitos fazem por aí, colhe o que é consequência? É brigas, é desentendimento nos lares, é separação, é briga. Porque, irmãos, são frutos. É frutos. Tem pessoas às vezes brigando com Deus, briga né? Eles brigam com Deus, culpa a Deus, porque a sua vida não anda bem, mas às vezes não se esforça para fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós temos um manual, nós temos uma regra, um manual, regra de fé, que nos instrui no caminho bom, o caminho que vai agradar ao Senhor, o caminho bom para nós, o caminho bom para os nossos filhos, mas é nós que precisamos fazer. Essa semana eu falei na célula, e é verdade, eu coloquei até no Facebook, irmão, não adianta nós querer prender os nossos filhos, prender os filhos, colocar segurança para os filhos. É um exemplo, né? Lógico, nós não temos necessidade disso,
Mas eu estou dando um exemplo, que às vezes muitos pais, muitas mães, eles prendem os seus filhos, eles colocam os seus filhos ali em escolas chiques, e amém, se pode colocar, coloque mesmo, né? Às vezes com seguranças, sim ou não, não é verdade? Para quê? Para proteger, mas se esquece que às vezes o maior inimigo está dentro de casa. Como assim? É você viver uma vida que não obedece a Deus. Se você não obedece a Deus, se você não tem prática de obedecer isso aqui, ó, o que acontece? Você deixa os seus filhos à vontade dentro de casa, você liga qualquer coisa, eles ouvem qualquer coisa, eles se trancam dentro de casa, dentro dos quartos, e liga as internet, e Satanás entra lá dentro. Satanás entra dentro do quarto deles, Satanás entra na mente deles, escraviza eles. Quantos jovens, meus irmãos, têm feito loucura por aí, porque começa na internet, começa dentro de casa, não é lá fora, não é na escola, é dentro de casa, é lá dentro de casa, com seus smartphones, no telefone mesmo. Eita glória. Porque o pai que vive uma vida que obedece a Deus, irmãos, que obedece os princípios e valores que Deus nos ensina, ele vai pensar duas vezes o tempo certo de dar um celular na mão de um filho, ou ele não vai dar tanto espaço. É assim, irmãos. Então nós temos que viver uma vida que obedece a Deus. Eita glória. Há um tempo para todas as coisas. Rei eterno. Uma pessoa que vive, olha, irmãos, ele vai ensinar. Pastor, mas não tem filho de crente, filho de pastores, que às vezes, irmãos, tudo bem, tem, não estou falando aqui, mas pelo menos eles fizeram a parte deles. Eles ensinaram. Agora, se eles quiserem escolher um outro caminho, é outra história. Mas o importante é nós fazer nossa parte. Aleluia. Ensinar o caminho. Aleluia. Protegê-los. Porque o inimigo ele é sujo. O inimigo ele é sujo, irmãos. Ele entra. Ele escraviza. Eita glória. Aleluia. Quantos casamentos foram destruídos, irmãos? Por quê? Porque não houve obediência. Entra dentro do celular mesmo. Ele começa ali, ó, às vezes com pornografias. Rei dos reis. Abriu porta, abriu brecha, desobediência a Deus, abre brechas, ele entra. Eita glória. Ele entra, escraviza, e depois a pessoa não consegue mais. A decisão é sua, a decisão é minha. Teve um dia que eu estava aqui, não falei nem para minha esposa, eu estava aqui, eu aconselhei um senhor lá no meu trabalho, eu falei assim, ó, nós temos, Deus já falou o que Ele tem para nós, Jesus é o caminho, existe o caminho do bem e o caminho do mal, é nós que decidimos o caminho certo. Eu decidi no dia, irmãos, eu aconselhei um senhor lá, eu falei dele, olha, cuidado com a tentação, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E aí eu fui fazer compra com a minha esposa, tá eu e ela e o meu menino lá. E de repente uma moça começou a me olhar, rapaz. Mas não era qualquer moça. Com todo respeito, era uma moça vistosa, que parecia ter um modelo. E essa moça dava volta e fazia isso, e fazia de tudo para mim notar ela. E na hora eu falei, isso é coisa do diabo, isso não é de Deus. Sabe, mas era algo tão real. E aí na hora que eu lembrei, olha, eu tinha acabado de destruir o rapaz, aconselhando ele no trabalho, e chega de noite e acontece isso. Na hora mesmo eu notei, eu falei, não, isso aqui não é de Deus, isso é coisa do inimigo. Aí na hora que eu falei, deixa ela encostar mais perto, eu ver ela se oferecer, eu vou falar, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida. Glória a Deus. Mas assim, parece que é uma coisa, na hora que eu, aí eu acabei não falando. Mas na hora sim, já na hora mesmo eu tive aquele discernimento, falou, é isso. A escolha é nossa, irmãos. Então a gente tem que andar conforme a palavra nos ensina. Eu sei que as coisas vêm para todos nós. A tentação vem de várias maneiras para todos nós. Às vezes vem no trânsito, às vezes vem no trabalho, é briga, quando eu quero dizer assim, às vezes no trânsito, às vezes vem a tentação quando eu falo de fechamento, de maus tratos, de falta de respeito. Mas é nós, às vezes dentro de casa, mas é nós que escolhemos. Eu aceito essa provocação, fala o que quiser, mas eu não sou, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, e pronto, acabou. Eu não vou cair naquela. A Bíblia diz que se
dois não quer. Se um não quer, dois não briga. Então é nós que fazemos a nossa escolha. Quando não quer, dois não briga, né? Quando não quer, dois não Quando não quer, dois não briga. Ou não briga, ou briga. Rei da glória. Quando um não quer, dois não brigam. Não briga. Então é nós que escolhemos. Existem as coisas, existe o bem, existe o mal, existe o caminho bom, existe o caminho ruim, mas é nós, irmãos, que vamos fazer a nossa escolha. E nós devemos fazer o que, irmãos? Aleluia. Existem os caminhos, mas é nós que decidimos. Rei da glória. A Bíblia fala de um homem chamado José lá em Gênesis, filho de Jacó, que ele foi um homem ali, tipifica Jesus, ele salvou o seu povo Rei da glória. de morrer de fome, porque ele decidiu obedecer a Deus, passou por prova, foi traído, foi abandonado, foi caluniado, inventaram muitas coisas dele, mas ele prometiu, ele persistiu, ele não teve armadilhas também, da mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, mas ele preferiu, irmãos, fugir da tentação e obedecer a Deus. E por isso, irmãos, a história dele é linda hoje. Salvou seu povo, salvou seus familiares ali de morrer de fome. Foi o segundo homem mais poderoso daquele tempo. Aleluia. Aleluia. Ele honrou, a Bíblia fala que José passou por isso, mas Deus estava com ele, Deus está conosco também. Mas nós temos que fazer a escolha certa. Quando você escolhe a coisa certa, os demônios eles fogem de você, Glória a Deus. eles correm de medo de você. Aleluia. Quando você age na verdade, quando você não se vende, quando você não negligencia os valores, os princípios e valores, o Senhor ele está contigo o tempo todo, os demônios caem por terra. Quando você anda na verdade, você faz a coisa certa, irmãos, o Senhor ele está sempre contigo. Glória a Deus. E se em algum momento deu uma falha, errou, escorregou, se lava imediatamente, pede perdão, se levanta. Mas é bom que não aconteça erro nenhum. Mas se acontecer alguma coisa, se levante, peça perdão, recomece. Aleluia. Glória a Deus. Recomece. Aleluia. Nós sabemos que se nós plantar para o reino, nós vamos colher a vida eterna. Aleluia. Então, nós precisamos colher para o reino. Para quê? Para colher vida eterna. Aleluia. Vamos plantar para as coisas de Deus, para nós colher as bênçãos de Deus. Amém, meus irmãos? Glória Amém. a Deus. Glória a Então, Deus. decida plantar para o reino de Deus, para que possamos viver as bênçãos do Senhor, porque nós já temos aqui um manual que já diz o que nós temos que fazer. Rei da glória. Basta que nós temos esforço, nós decidimos, nós querer ter força de vontade. A partir do momento que nós decidimos isso, o Senhor ele é conosco, Ele vai nos ajudar. Aleluia. Na força do Senhor nós conseguiremos obedecer para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão decididos a obedecer? Digam amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Aleluias. Deus. É isso Aleluia. mesmo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.